Durante o século 8 e 9, nós vemos as grandes incursões dos vikings na Europa. A maioria deles chegava, saqueava e ia embora. Porém, alguns deles, vendo que a terra na Europa era mais promissora, decidiu ficar. Num desses países onde eles chegaram para ficar, um grupo de cristãos, vendo que seria impossível criar os seus filhos na cultura cristã mesmo, decidiu fugir. Pegaram os barcos à vela e depois de meses de privações chegaram na América finalmente. Boa parte dessas pessoas se alegraram com a oportunidade do recomeço. Porém, uma parte delas, um grupo, começou a olhar para os navios que estavam ancorados na praia e tinham saudade de voltar para a sua terra, para a escravidão. O comandante daquelas embarcações, vendo isso, mandou que se retirasse todos os mantimentos do navio e colocasse fogo nos navios. Agora sim, não tinha mais a oportunidade de voltar. Jesus te convida nessa quaresma para queimar o teu navio, para não voltar à vida velha. É esse tempo de transição. A quaresma é esse tempo que a gente passa as privações em alto mar, para chegar à terra prometida. Daí nós vemos a importância do jejum, né, da oração e da caridade. Essas três têm que andar juntas. O jejum sem a oração, sem a caridade, é só uma dieta. É só uma aparência. Como aquele homem que todos os dias ele polia sua armadura de metal e vestia ela e andava com ela na praça para demonstrar que ele era forte, né? Para demonstrar respeito. Porém, no dia que realmente precisou combater, que o inimigo atacou, ele não resistiu, ele amarelou. É tempo dessa quaresma que nós vivemos agora, é tempo de nós nos fortalecermos, é tempo de nós colocarmos o nosso barco em alto mar, mesmo sabendo de todas essas provações, para chegar na Terra Nova. E chegando lá, queimemos os nossos navios. Veja, o evangelho de hoje está em Mateus 9, 14 e 15. E vai dizer assim: então foram ter com eles discípulos de João, e lhe disseram: qual é a razão porque nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: porventura podem estar tristes os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus aqui se coloca como o esposo. A noiva é a igreja. Jesus veio para fundar a sua igreja, né? E desse matrimônio espiritual nasceu os discípulos, os apóstolos, discípulos e nós. O que Jesus quer para nós é essa união esponsal. E não dá para ter essa união esponsal com a nossa alma se nós deixarmos o nosso corpo fazer as suas vontades, reger, né, a nossa vida. Então, por isso que esse é o tempo da quaresma, é o tempo de nós, viajando em alto mar, nós passarmos esse deserto, né, nós entendermos que é necessário o esforço humano, junto com a oração, junto com a caridade, para humilhar o nosso corpo, né, para daí sim poder novamente estar na presença de Deus. O mundo hoje nos oferece muitas facilidades, muitas comodidades, né? São João da Cruz dizia que nós temos três inimigos, né? Que é o demônio, que a gente conhece, que é o mundo e que é nós mesmos. E nós mesmos somos o nosso pior inimigo, porque nós sempre buscamos aquela máxima: foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Esse tempo de jejum com oração e caridade juntos é o tempo que nos leva a humilhar o nosso corpo e permitir que o Espírito Santo nos conduza, permitir que nós estejamos na presença de Deus. Depois da nossa morte, quando nós estivermos com Jesus, não haverá mais necessidade para jejum. Mas enquanto nós estivermos aqui, há necessidade, sim, de nós jejuarmos, né? A igreja nos põe os dias certos para jejuar. Nós não podemos jejuar no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Então, o dia que nós estamos com o noivo, nós não jejuamos. Mas, principalmente, a igreja nos pede para jejuar às sextas-feiras, o dia penitencial. A igreja é sábia. Ela sabe que nós, por nós mesmos, cada vez nós queremos o nosso eu, digamos assim, o nosso corpo só quer as comodidades do dia a dia. E quando nós rompemos com isso, quando nós fazemos prevalecer a vontade de Deus na nossa vida, que nós desejamos então
caminhar com Jesus, né? E Jesus nos falou no Evangelho de ontem também. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo e carregue a sua cruz. No começo parece uma coisa impossível, mas se nós queimarmos os nossos navios, nós veremos que aí é possível. E que é um caminho de mão dupla. A gente oferece a Deus o sacrifício e Deus nos oferece de volta a graça. A alegria de estar com Ele na privação. A alegria de poder sofrer com Ele no Calvário. Né? Quando estavam lá os 3 apóstolos e Ele disse, não pudesses jejuar comigo nem uma hora. O jejum, a penitência e a oração, elas são necessárias. Eu diria mais, indispensáveis para a salvação da nossa alma. Esse é o tempo que o Senhor nos foi tirado. E hoje Ele te convida, queime o seu navio.